Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Aqui estamos, Senhor, com o coração aberto, que possamos ser um canal de bênção, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja. Em nome de Jesus, seja o nosso guia, seja, Senhor, o nosso instrutor, seja, Senhor, o inspirador desta palavra, em nome de Jesus. Você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos, que Deus possa alcançar o seu coração, alcançar o seu lar, a partir de agora, em nome de Jesus. Que nesses momentos de lutas, de crises, de incertezas, que a sua fé possa ser uma fé inabalável em Cristo Jesus. Aleluia. Tema da mensagem de hoje, Hebreus capítulo 11. Um capítulo que nos impulsiona, nos leva a ter a nossa fé impactada. Aqui o escritor ele vem comentando e usando alguns personagens do passado, do Antigo Testamento, que ousaram com a sua fé, que através da fé fizeram coisas espetaculares para o agrado de Deus, renunciando às suas vidas, obedecendo e seguindo a voz de Deus. E esse é o segredo para nós nos dias de hoje, alcançar a nossa vitória, as promessas de Deus para as nossas vidas. Nesse momento eu quero compartilhar com você então esta palavra, Hebreus 11, tema de hoje, pela fé, porque esse capítulo ele trata da fé. E eu quero logo no capítulo 1, Hebreus 11, versículo 1, versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, nos diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Repetindo, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que é a fé? Fé é a certeza. Certeza, o que é a certeza? É confiança, é ter segurança, firmeza, exatidão, precisão, determinação. Então, para que possamos colocar a nossa fé em ação, para vivermos pela fé, precisamos ter essa confiança de que vamos receber, de que vai acontecer aquilo que estamos esperando, aquilo que nós colocamos a nossa segurança, naquilo que temos uma certeza, que temos a nossa determinação. Isso é fé. E os dias de hoje nos leva a agir dessa maneira. Nesses dias de dificuldades, nesses dias do qual o mundo está paralisado praticamente por causa de uma pandemia, é hora de nós colocarmos a nossa fé em ação e passar a viver pela fé, desfrutando de todas as promessas que a palavra de Deus nos dá como garantia. É o momento de agirmos pela fé. Então fé é essa certeza de que vamos receber, de que vai acontecer. E mais, ela também é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, prova, o que é prova? Aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são verdadeiros. É uma evidência, uma comprovação, uma confirmação, um esclarecimento, uma garantia. Então temos pela fé a garantia de que existem coisas que não podemos ver. E eu quero aqui abrir um parênteses e falar para você do mundo material, que é esse mundo no qual vivemos, o mundo materialístico, o mundo natural, no que os nossos olhos conseguem ver e enxergar. Mas existe um mundo paralelo, um mundo espiritual, no qual habita Deus na sua glória, os seus anjos e também os demônios, os anjos caídos. Esse é o mundo espiritual. E aqui pela fé, o primeiro versículo fala que pela fé, essa é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então existe um mundo paralelo a esse material.
E para as coisas acontecerem aqui no nosso mundo real, no nosso mundo material, primeiro dá início no mundo espiritual. Isso é algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Para as coisas se tornar realidade na sua vida, primeiro ela precisa nascer no mundo espiritual. Então, se faz necessário a gente crer, mesmo não vendo, mas pela fé, com essa certeza e convicção de que já está nascendo no mundo espiritual, para se tornar realidade no mundo material. No versículo 2 de Hebreus 11, o escritor continua dizendo: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Que aprovação é essa? O que é a aprovação? Aprovação é um reconhecimento de conduta. Um reconhecimento de conduta, de atos, de atitudes, de gestos dignos, exemplares. Olha, através da atitude de pessoas, eles conseguiram a aprovação de Deus, através dessa fé. Essa fé que leva você a dar passos desafiadores na sua vida. Essa fé que leva você a dar uns passos de fé, passos aonde você vai caminhar por um caminho que você não conhece, mas você tem a certeza e a convicção de que as coisas vão acontecer, porque aquele que comandou, que deu a ordem, está contigo. E esse que deu a ordem, que começou a boa obra, ele certamente vai concluir na tua vida, na tua casa, no seu trabalho. Prossigamos. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que podem ser visto foi feito daquilo que não se vê, como já dei uma palhinha aqui no versículo 1, que é as coisas materiais sendo formadas pelo mundo espiritual, através da palavra de Deus. Exemplo disso, é só você ir lá no início da sua Bíblia, em Gênesis 1, que você vai ver a criação do mundo. Todas as coisas foram criadas através de uma palavra de ordem da parte de Deus. Deus deu uma ordem e as coisas aconteceram. E não é diferente nos dias de hoje. Basta uma palavra de Deus para mudar a sua sorte, para mudar a sua história, para mudar a situação que você vive e enfrenta no dia de hoje. Basta uma palavra. Você tem fé para isso? Você tem fé de que Deus se levanta a seu favor no dia de hoje? Você crê nisso? Se você crê, digite aí na nossa live: amém, eu creio. Toma posse dessa palavra. Veja bem, o mundo material foi criado pelo mundo espiritual. E uma prova viva disso que a Bíblia nos dá é um exemplo de Daniel. Daniel, por um determinado momento, ele começou a orar a Deus e fez lá uma campanha de jejum, no qual ele queria saber o que iria acontecer da parte de Deus, queria saber qual era a vontade de Deus, por que ele e o seu povo estavam passando por aquele momento. E ele orou o seu primeiro dia, o segundo, o terceiro, no 21º dia, diz a palavra de Deus, o anjo do Senhor apareceu a ele dizendo: ei homem, desde o primeiro dia no qual você pediu a Deus, o Senhor já me mandou vir ao teu encontro para te trazer essa resposta. Mas acontece que no meio do caminho, o príncipe das trevas, da Pérsia, o Satanás e essa potestade que atuava ali naquele local, me impediram de eu passar. Então foi preciso que eu voltasse aos céus e pedisse para que o anjo Miguel, com seus guerreiros, viesse batalhar por mim, para que eu pudesse chegar até aqui. Então entendemos aqui que no primeiro momento que ele fez uma oração, Deus ouviu e já determinou, e o anjo veio. Mas no mundo espiritual existem travamentos, batalhas, porque é o bem contra o mal. E o mal se levantou, tentando impedir os propósitos de Deus, para que Daniel não tivesse a resposta que ele necessitava.
Então o que acontece? Houve-se uma batalha, por isso que demorou-se 21 dias para a resposta chegar. E isso o que nos dá a entender? Muitas vezes nós esmorecemos porque não entendemos como funcionam as coisas. E às vezes dando a entender que Deus nos abandonou. Às vezes passa por que Deus está nos desprezando, fechou os olhos para nós. Mas na verdade nos falta o entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Nos falta esse entendimento de que as coisas primeiro se materializam no mundo espiritual, mas ele se manifesta através de guerra. Por isso eu aqui falo uma palavra de fé para você: não desanime, não esmoreça as suas forças, não queira olhar para trás, mas permaneça firme para o seu alvo, mesmo que aos seus olhos pareça que está demorando, mas Deus sabe o que faz, e nós não compreendemos o que está acontecendo. Permaneçam firmes em nome de Jesus. Na sequência, versículo 4, ele começa então a falar aqui de um homem, dos personagens, que ousaram com sua fé. E no versículo 4 continua assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só que interessante. Vocês devem conhecer a história de Abel e Caim, quando foram oferecer um sacrifício diante de Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Porque Deus, Ele conhece as intenções do coração. Você muitas vezes pode enganar os homens, as pessoas que estão ao seu redor, mas a Deus, não. A Deus não. Por quê? Porque Ele conhece verdadeiramente as intenções que habitam no seu coração. Deus olha para as intenções sinceras do seu coração. E olha só, a palavra de Deus nos fala que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está inclinado o teu coração, ali está a sua segurança. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida. Sabe por quê? Porque você está com o seu coração voltado naquilo que você possui, voltado para aquilo que te dá uma força, uma segurança. Sendo que na verdade a sua fé, o seu coração tinha que estar firmado em Deus, firmado em Jesus Cristo. Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Na sequência, ele vem falando de Enoque, versículo 5 e versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha só que forte, que palavras profundas. Tudo depende do grau da sua fé. Enoque conseguiu agradar a Deus com as suas atitudes, com os seus atos. E aqui o escritor vem falando que para agradar a Deus é preciso crer que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro e que recompensa aqueles que se aproximam dEle. Muitas vezes, meu amigo, nós
temos um conhecimento da parte de Deus de teoria, de ouvir falar, de escutar histórias. Mas realmente você conhece o seu Deus? Você realmente conhece o seu Criador? Você realmente desenvolve um relacionamento de amizade com Ele? Você realmente desenvolve um relacionamento de pai e filho com Ele? Tudo depende do grau da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você não acreditar que Ele existe, se você não acreditar que vai receber tudo aquilo que Ele prometeu para você, vai ficar difícil. Porque é a fé que move o mundo espiritual. Fé é o portal para o mundo espiritual. É a porta de entrada, é a sua fé. Fé é o caminho que nos leva a Deus. Oh, mas como assim? Quem é esse caminho? É Jesus Cristo. Ele mesmo disse assim: eu sou o caminho que vos leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não tiver fé nos atos de Jesus, como você vai trilhar esse caminho? Se você não acreditar, ter essa convicção no seu coração, de que Jesus se entregou por amor a você, te dando a oportunidade de ter novamente esse caminho aberto para você falar com Deus, como é que vai ser então? Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Vocês procuram a Deus, mas vocês só vão achar a Deus quando você buscar Ele de todo o seu coração, quando o seu coração estiver nessa ação de buscar a Deus. Na sequência, o escritor, agora ele começa a falar de Noé. Noé, pela fé, ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvas. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Entenda aqui algumas chaves nessa parte que Hebreus fala de Noé. Noé, primeiro, ouviu a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos agindo pela situação do momento, muitas vezes estamos agindo guiado pelo nosso coração, muitas vezes estamos agindo sendo levado por outras pessoas, mas o essencial na vida do ser humano é ser guiado pela voz de Deus. Você precisa ser guiado pela voz de Deus. O que aconteceu? Noé ouviu a voz de Deus. Depois, Noé ouviu, mas Noé também obedeceu, colocou em prática. E teve a sua ação, construiu. Então Noé ouviu, obedeceu e construiu. Use esses princípios na sua vida, meu irmão. Ouça a voz de Deus, desenvolva essa sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus. Ao ouvir, tente colocar em prática, mesmo que você tenha que abrir mão de algumas coisas. E mesmo sem, talvez, de início você ver algum tipo de resultado. Noé, ele passou 100 anos construindo um barco no qual nunca havia chovido, esperando chuva cair do céu. As pessoas da época taxaram ele de maluco. Talvez a sua atitude aqui, a ser tomada por você, talvez também venha a ser taxado pelos seus amigos ou as pessoas do seu redor como maluco. Mas entenda, ele ouviu, obedeceu e teve atitude de construção.
Construa aquilo que Deus tem projetado na sua vida, em nome de Jesus. A fé, ela nos traz a percepção e obediência. Coloque a sua fé em ação, em nome de Jesus. Na sequência ele vem falando de Abraão. Pela fé, Abraão. Pela fé, Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Veja bem, o que aconteceu com Abraão? Por que ele é considerado o pai da fé? Ele ouviu Deus chamando com ele. Abraão ouviu a voz de Deus. E ele teve a sua atitude de obedecer a essa voz. E a sua atitude de sair, de colocar em prática, sair da sua terra, indo para um lugar que ele nem conhecia. Muitas vezes ser guiado pela fé é isso, é trilhar caminhos no qual você não conhece. Fé é trilhar caminhos desconhecidos, mas sabendo que o seu GPS é o próprio Deus, o seu Criador, e Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nessa palavra de fé? Veja bem, Abraão então ele obedeceu, saiu e deixou, né? Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e saiu da sua terra, abriu mão de tudo, deixou o seu país, abriu mão. Ei, Deus quer que você abra mão de algumas coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento com Ele. Deus quer que você abra mão de algumas coisas, porque essas coisas estão tomando o lugar de Deus no seu coração. Tenha fé, deixe essas coisas que estão no seu coração de lado, e deixe Deus tomar conta, e a posição dele no seu coração. Para atender um chamado de Deus, o essencial é ter uma fé viva. Abraão não pensou duas vezes. É para ir, estou indo, Senhor. Porque ele entendeu que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumpri-la. Então qual é a sua dificuldade de entender isso? Qual é a sua dificuldade de colocar então a sua fé em ação? Sendo que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, para abrir caminho onde não tem caminho, para derrubar muralha que está atrapalhando você passar, para te sustentar quando você fraquejar, para te colocar de pé, para te sustentar. Muitas vezes nós não entendemos e esmurecemos a nossa fé, porque os nossos olhos muitas vezes ficam focados na situação momentânea. Prosseguimos, ainda falando de Abraão. Hebreus 11, versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara, sua esposa, não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa. Veja bem, Deus prometeu para Abraão, quando ele tinha 87 anos, Abraão, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai. Olha aqui para os céus, conta as estrelas. Consegue contar as areias da beira da praia? Assim será a sua multidão, assim será a sua descendência. Abraão creu, mas os anos foram se passando e nada dele ter filhos, nada das coisas acontecerem. Passaram-se 13 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão. 13 anos se passaram. Quando ele tinha 100 anos e a sua esposa, Sara, 99, ela deu à luz a promessa de Deus. Ei, fé é saber esperar o tempo certo das coisas acontecerem, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Fé é saber esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. Aleluia.
Ainda falando de Abraão, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão. Mesmo sendo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único sacrifício, o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Hebreus 11, 17 a 19. Em algum momento, certamente, Abraão colocou Isaque no seu coração. E Deus, opa, pera lá. Parece que tem alguém querendo tomar o meu espaço no coração de Abraão. Parece que Abraão colocou o seu filho Isaque no lugar que era de Deus, dividindo o coração entre Deus e o seu filho. Ei, quantas e quantas vezes nós colocamos outras coisas, seja ela de afeto, familiares, pessoas, ou até mesmo coisas materiais, colocamos na presença de Deus, colocamos ocupando, dividindo o espaço de Deus no nosso coração, sendo que Deus quer o nosso coração por completo, que creiamos, que confiamos nele por completo, e muitas vezes dividimos esse espaço, a nossa confiança com coisas ou pessoas, e Deus não se agrada disso, porque Ele quer um coração dependente. Então veja bem, Deus prova para saber aonde está o seu coração. Deus às vezes nos prova para saber até aonde vai a tua fé. Deixe o lugar de Deus, Ele conduzir, Ele tomar posse. Não queira colocar a sua fé ou a sua segurança em outras coisas. Deus não divide, e Ele vai provar você até saber que o seu coração é totalmente voltado para Ele. Já partindo para o final, versículo 29 de Hebreus 11, foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Então veja bem, se você voltar lá em Êxodo 14, que relata a saída do povo atravessando o Mar Vermelho, logo no primeiro versículo fala que eles estavam em um lugar e Deus pediu para que eles voltassem. Lá fala de Pi-Hairod, Baal-Zephon e Migdol, e o mar de frente. Eles já estavam na beira do mar, eles já estavam bem avançados, e Deus pediu para que eles voltassem, recuassem para perto de Baal-Zephon, que fica entre Migdol e o Mar Vermelho. Mas acontece que pediu para voltar, mas o exército de Faraó, dos egípcios, já estavam vindo na cola deles, e eles estavam fugindo, e Deus pede para que eles voltem, como se fosse de encontro aos seus inimigos. Às vezes a forma de Deus trabalhar dá um nó na nossa cabeça, não dá não? Às vezes, aí o povo começou a reclamar: poxa, será que não tinha cova suficiente lá no Egito para enterrar nós tudo? Vai ter que ser aqui no deserto mesmo? Nós vamos de frente com os nossos inimigos, onde eles vêm com o que ele tem de mais poderoso? Ei, a gente tem que entender que quem está no controle é Deus. E era preciso que eles recuassem para que o exército inimigo se aproximasse. Por quê? Porque Deus queria trazer a justiça, o castigo, a semente que eles colheram, escravizando o seu povo por 430 anos. E Deus queria exterminar aquela raça para saber que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E era preciso eles recuarem. Mas na mente do ser humano, Deus nos abandonou, nos entregou para a derrota. Então veja bem, foi um ato de fé. E esse agir pela fé, muitas das vezes, é andar na escuridão, sem entender os acontecimentos, porém, ter plena convicção de que vai dar certo. E o que aconteceu? Ele pediu para que Moisés tocasse na beira na margem do mar,
E o mar começou a soprar e soprou a noite toda. E nisso os inimigos chegando. E foi a conta de o povo atravessar em seco. E o último sair do outro lado, para dar o tempo de que o exército todo estivesse em meio ao mar. Deus não erra nos seus cálculos. Eu quero que você entenda isso. Deus não erra nos seus cálculos. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo. Você não entende, porque você é ser humano e os seus olhos não estão focados nas coisas espirituais. Você muitas vezes olha para coisas que estão acontecendo aqui, como o povo ali estava fazendo, olhando, pensando que era o seu fim. Ei, mas não é o seu fim. É apenas uma estratégia de Deus para glorificar o nome dEle. E você sairá salvo, em seco, em segurança, rumo à promessa, rumo às coisas que Deus tem prometido para você. Para quem tem fé, o limite é a vontade de Deus. Se liga nisso, para quem tem fé, o limite é a vontade de Deus. Porque você vai partir para um outro mundo, uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, e vai entender quais são os verdadeiros propósitos de Deus para a sua vida. E através dessa fé viva, eficaz, você vai então poder desfrutar de tudo que Deus tem preparado para você e para a sua casa. E desfrutar de todas as promessas de Deus para a sua vida. Crê nisso? Toma posse em nome de Jesus. E agora, para finalizar, Hebreus 11:34, no qual ele vem falando assim: todas essas pessoas, não haveria tempo de falar de todas elas, não, o escritor falando, que ele cita ali vários outros nomes, personagens, que tiveram assim uma ousadia grandiosa, através da fé, e Deus usou eles grandemente. Mas vejam bem, eram todos eles fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram. Está aí, Hebreus 11:34, eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram. Como assim? É quando você está fraco, você se torna dependente de Deus. Quando você abre mão da sua força, quando você abre mão da sua sabedoria, do seu conhecimento, e então espera da parte de Deus as orientações, aí então você estará forte. Aí então você se tornará forte. Quando reconhecemos as nossas fraquezas e dependência de Deus, Ele nos fortalece e nos dá a direção. Ele nos enche de força, nos enche de vigor, nos enche com teu Espírito Santo de poder, trazendo ousadia ao nosso coração, e nos torna mais que vencedores. Então a chave é essa: quer se tornar um vencedores, um desbravadores, um derrubador de muralhas? Quer se tornar um grande guerreiro que, apesar de reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, há um Deus todo-poderoso que age por ti a teu favor? Quer se tornar assim? Então se enche da presença de Deus e haja pela fé. Aqui eu dei várias dicas para você. Desenvolva a sua sensibilidade espiritual. Seja uma pessoa espiritual e não carnal, porque as coisas, a pessoa natural, né? A pessoa natural, ela age naturalmente e conhece as coisas naturais dessa vida, que é o material. Mas as pessoas espirituais, Paulo vem dizendo que as pessoas espirituais, ela conhece a dimensão espiritual e vive, né, um discernimento espiritual na sua vida. Queira ser espiritual e alcançar o que Deus tem realmente para a sua vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado, que o Espírito Santo de Deus venha renovar a sua fé. Estamos findando aí um ano que para muitos foi um ano sofrido, de dificuldade, um ano de insegurança, de incerteza, mas até aqui nos ajudou o Senhor, e que esse último culto do ano, eu quero profetizar para você que na virada do ano, uma nova etapa se inicia, e que seja um novo de Deus para a sua vida, para a sua casa também, em nome de Jesus. Que você possa viver o novo de Deus, que você possa viver essa nova etapa, firmados na fé, junto com Ele, em nome de Jesus.